Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, você que está me assistindo, da onde eu estou gravando, do momento, do espaço, do tempo, é boa tarde, tá? Vamos continuar aí com as nossas aulas sobre genética, aos alunos mais assíduos, né? Eu digo, tá acabando, pro melhor e pro pior. Eu, eh, Esse é meio que o último assunto que eu tenho intenção de trabalhar aí com vocês ainda nesse campo da genética. Vamos fazer uns exercícios, talvez uma revisão e passar para coisa nova na nossa vida, tá? Então, não sei se isso é causa para ficar feliz, para ficar triste, mas é isso. Conseguimos aí, bem ou mal, à distância presencial, falar um pouquinho sobre genética. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar ao máximo possível. Não acabou ainda, a gente vai ver um pouquinho sobre ligação gênica. O que já acabou, que eu não vou fazer nessa aula, tá? Vou fazer um pouquinho, mas só um pouquinho, vejam só que legal o quadrinho maroto. Então, se você não aguentava mais o quadrinho maroto, se você não aguentava mais o quadrinho de Punnett, isso aqui, né, pro meu desespero, pro seu desespero, já é outra história, não é mais quadrinho de Punnett. Vocês vão ver a parte do desespero, mas também não é muito desespero não, tá? Vocês logo vão ver que a coisa calma, coisa tranquila, só entender o raciocínio. Tá bom? Bom, tema da aula de hoje então é ligação gênica ou linkage. Vamos começar logo. O que a gente viu até agora? Tudo que a gente viu, bicho. É isso aí. Tá nesse slide. Se eu pudesse resumir nosso curso num slide sem imagem, só com palavra, seria esse aí, né? Primeira lei de Mendel. Toda característica genética é formada por um gene. A história não é bem essa, a gente viu, tem interação gênica, eutropia, epistasia, beleza? As características genéticas são formadas por genes. Cada organismo tem dois alelos diferentes para cada gene. Azão, 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 azinho, bezão, 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 bezinho. Esses caras aqui determinam a característica. Olho azul, olho claro, cabelo claro. E eles se separam durante a formação de gametas. A próxima geração recebe um alelo do pai e um alelo da mãe. E aí volta a ter dois. O azão, azinho, o bezão, bezinho. Recebeu o bezinho do pai, o azão da mãe. Isso é a primeira lei de Mendel. Os alelos se separam na formação dos gametas para a próxima geração. Legal. Né? Isso dá para a gente quadro de Punnett. O azão, azão com azinho, azinho. O azão, azão só vai formar gametazão, azinho só gametazinho. O filho vai ser necessariamente heterozigoto, azão, azinho. Se a gente olhar para mais de um gene, azão e bezão, azinho e bezinho, eles se separam. O azão vai para um lado, o azinho vai para o outro, o bezão vai para o lado, o bezinho vai para o outro. E eles fazem isso independentemente de forma aleatória. Né? O azão não tem preferência para ir com o Bzão ou com o Czão. Acontece, e como os organismos fabricam milhões de gametas, acontece de tudo. Então, o organismo que é duplo heterozigoto, ele vai acabar formando todas as combinações possíveis de gameta entre o azão azinho e o Bzão e o bezinho. Vai ter azão Bzão, vai ter azão bezinho, azinho Bzão, azinho bezinho, todas as combinações possíveis. Essa é a segunda lei. Se a gente, como eu acabei de falar, se a gente pudesse revisar tudo, seria isso aqui. É isso aqui, tá? E por que a segunda lei funciona? Por que Mendel observou as proporções que ele observou? Ele não sabia na época, hoje a gente sabe que é por conta de um processo, de um tipo de divisão celular chamado meiose. Chegou a falar algumas vezes aqui, falamos até lá quando a gente ainda estava se vendo presencialmente, tá? Na meiose, o número cromossômico da célula ele é reduzido pela metade. Os cromossomos homólogos se separam, vai um para cada lado e acaba um em cada célula. E a meiose, nos animais, nas plantas, um pouco mais complicado, é utilizada para a formação de gameta, célula sexual. Então, o ser humano tem 46 cromossomos, né, os gametas, os espermatozoides e óvulos têm metade desse número, apenas 23. Por quê? Por causa da meiose. E a meiose separa, como eu acabei de falar, inclusive, os cromossomos homólogos. Vou pintar esse aqui de azul e o homólogo dele de azul um pouquinho mais escuro. Será que vai dar para ver? O que são os cromossomos homólogos? São pares de cromossomos que, entre outras coisas, eles têm genes
alelos para as mesmas características. Então, como eu falei aqui algumas vezes, cromossomo 5 vai ter o gene relacionado à coreia de Huntington, que é uma doença. Cromossomo 9 tem o gene lá para 9 ou 10, tá? Tipagem sanguínea. Então, lá em algum pedaço do cromossomo tem o trecho de DNA, a sequência que vai ser lida pelas células e que vai determinar aquele fenótipo, tipo sangue tipo A ou sangue tipo B, vai fazer aquela proteína específica que está ali no sangue. Cada ser humano tem 2 alelos, tem 2 cópias desse gene, uma em cada cromossomo homólogo, uma nesse aqui, que eu vou pintar por cima de vermelho, e outra nesse aqui, que eu vou pintar por cima de amarelo. Tem 2 cópias. Essas cópias, como a gente viu, pode ser igual ou diferente. É por isso que a gente fala que o camarada é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Cada uma dessas é uma cópia do gene, um trecho de DNA. No caso do tipo sanguíneo, vocês lembram? Tinha o Izão A, o Izão B e o Izinho. Então, eu, por exemplo, que sou tipo O positivo, eu sou Izinho, Izinho. Eu tenho 2 cópias iguais e as 2 são recessivas. Mas a pessoa que é do tipo A, por exemplo, ele pode ser heterozigoto. Uma cópia está em cada um desses cromossomos. Um alelo está em cada um desses cromossomos. Durante a meiose, o que acontece com esses cromossomos? Vai cada um para um lado, acaba cada um numa célula. O Azão vai para um lado, o Azinho vai para o outro. O Izão A vai para o lado, o Izinho vai para o outro. Isso é a primeira lei de Mendel. Os cromossomos homólogos se separam, os alelos se separam. Isso aqui vai virar um gameta no final do processo, e esse gameta se fecundar um outro gameta, vai criar um zigoto, um embrião, uma outra vida que vai ter recebido metade dos cromossomos e, portanto, dos genes de um dos progenitores e a outra metade do outro. Isso aí é a primeira lei. Por isso que o organismo que a gente fala que ele é azão, azinho, ele recebeu um dos alelos, ou azão ou azinho do pai, e o outro alelo da mãe. Então, se o organismo é azão, azinho, e a gente sabe que o pai dele é azão, azão, a gente pode ter certeza que o azinho desse organismo veio da mãe. A mãe é alguma coisa azinho. Ela tem esse alelo, ela tem que ter. Porque se ele recebeu o azão do pai, ele tem que ter recebido o azinho da mãe. Tranquilo? Se não está tranquilo, revejam as outras aulas, revejam essa. Me entre em contato aí pelo WhatsApp, tá? E essa foi a primeira lei. A segunda lei está aqui também. Ocorre a separação dos cromossomos, mas quais cromossomos tem aqui? Não sei se dá para vocês verem. Tem o cromossomo que tem o gene A, Azão, Azinho, e tem o cromossomo que tem o gene B, Bzão, Bzinho. Durante a meiose, de novo, aconteceu com o A, vou pintar de vermelho aqui. O cromossomo que tem o Azão foi para um lado, e o cromossomo que tem o Azinho foi para outro. Aconteceu com o B também. O cromossomo que tem o Bzão foi para um lado e o que tem o Bzinho foi para o outro. Mesma coisa. Se a gente ignorasse o gene A e estudasse o gene B, mesma coisa. Bzão, Bzinho, separa. E é aleatório se o gene A vai parar na mesma, ou se o alelo azão, desculpa, vai parar na mesma célula que o alelo Bzão ou vai parar na mesma célula que o alelo Bzinho. Em parte dos casos, com certeza, a azão vai parar junto com o Bzão. E o azinho com o Bzinho. Que é o que acontece aqui, ó. Separou. Azão para um lado, azinho para o outro. Deixa eu ver se eu tô... Tá meio pequeno aqui para mim. Tá bom. Bzão para o lado, Bzinho para o outro. Ficou azão, Bzão, que vai formar os gametas aqui dominantes. E azinho, Bzinho. Mas em outra parte dos casos, por acaso, acontece o diferente. O azão vai parar com o Bzinho e o azinho vai parar com o Bzão. E vai formar tipos de gametas diferentes. Azão, Bzinho e azinho, Bzão. Certo? Então, o fato de que os cromossomos se separam, os cromossomos homólogos, separando as cromátides, separando os alelos também, nos dá a primeira lei de Mendel, e o fato de que nos cromossomos eles vão com quem eles querem livremente, na verdade é o acaso, não é com quem eles querem, é o acaso, nos dá a segunda lei de Mendel.
esse organismo aqui, duplo heterozigoto, azão Azinho, azão Bzinho, metade dos gametas dele vão ser desse tipo, azão Bzão, azinho Bzinho, e a outra metade, azão Bzinho, azinho Bzão. Logo, vai ter mais ou menos 25% de cada tipo de gameta. Ele vai produzir todas as combinações possíveis para essas duas características. Né? E é isso que nos dá a segunda lei, isso que nos permite fazer aquele quadro de Punnett maior e as possíveis combinações, porque as proporções ali no gameta vão ser igual. Se você pegar um gameta desse, um espermatozoide desse organismo aí, tem uma chance de 1/4 desse espermatozoide conter o gene azão Bzão, uma chance de 1/4 de ser azão Bzinho, uma chance de 1/4 de ser azinho Bzão, já deu, né? Tô segurando isso aqui tempo demais, tá? Uma chance de 1/4 de cada uma dessas coisas. Isso nos dá a segunda lei, por conta da meiose. Tranquilo? Sim, não, mais ou menos? Beleza. Vamos seguir em frente. Agora, a gente viu, eu falei para vocês também quando a gente estava no presencial, que num cromossomo você não tem só um gene, tem um montão. Eu falei que no cromossomo 5, por exemplo, tem o gene relacionado com uma doença chamada Coreia de Huntington. Mas tem um monte de cromossomo ali no meio, um monte de gene, desculpa, um monte de gene ali no meio também. Vamos supor, eu tô chutando, tá? Vamos supor que tem a gene para cor do cabelo, gene para cor da pele, gene para cor do olho, gene para que vai interferir na estatura. Tá tudo ali no cromossomo 5. Deve ter gene, alguns desses eu até devo ter acertado. Eu tô chutando nesse caso, tá? São só exemplos. Tá tudo ali no mesmo cromossomo. Ora, se está no mesmo cromossomo, será que vai obedecer essa mesma lei? Porque o que a gente acabou de ver eram cromossomos diferentes que se separavam. Um cromossomo que tinha o gene A e o outro tinha o gene B. O A se separava do homólogo dele, o azão do azinho, o B se separava com o homólogo dele. Mas e se no mesmo cromossomo tá o A e o B? Né? Eu não quero entrar, infelizmente, eu não tenho tempo, a gente não tem a disponibilidade aqui para entrar muito no contexto histórico da coisa. Mas o primeiro cara a enfrentar esse problema, pelo menos que ficou marcado, foi um geneticista norte-americano chamado Morgan, Thomas Hunt Morgan. E ele estudou a mosquinha da fruta, Drosophila, que eu já vou apresentar para vocês. Um animalzinho muito simpático, sem dúvida um dos mais importantes aí para a biologia. A biologia tem os seus heróis que ninguém fala, que é o camundongo, né? O peixe zebra, o zebrafish, e sem dúvida lá no alto, no pódio, a Drosophila, um dos animais mais importantes para a biologia. Uma mosquinha, vocês vão ver, uma mosquinha meio besta. Eu já vou mostrar para vocês um desenho e falar quem é esse cara, quem é essa mosquinha. Então, antes de mostrar a mosquinha, essas não são as mosquinhas, tá? São os pesquisadores. Esse cara aqui é o Morgan, né? Muito do que a gente vai falar é graças a ele, e esses os colaboradores dele, cujos nomes me escapam agora, mas são caras muito legais. Tá bom? Bom, então, essa aqui é a Drosophila, e esse aí é o ciclo de vida da Drosophila. Ela não é a mosca doméstica, a mosca que às vezes enche a paciência na casa de vocês e na minha também aparece uma lá, fica rodando. É a chamada mosquinha da fruta, a Drosophila, né? Ela é aquela mosquinha pequenininha, às vezes você compra banana, deixa ali um tempo, às vezes aparece umas mosquinhas miudinhas, muitas vezes pretinhas ali. Provavelmente aquela mosquinha, teria que vir alguém identificar, né? Provavelmente aquela mosquinha é uma Drosophila, né? Então Drosophila melanogaster é a mosquinha da fruta. É bem pequenininha, não é nada muito emocionante, mas é um animalzinho simpático, né? E o que ela tem de bom? E o que ela tem de bom para a biologia e para a gente, né? Falar com um bicho meio, né? Enfim, o que ela tem de bom? Super fácil de criar. Um macerado ali de fruta meio podre num potinho já basta para a larvinha crescer e ser muito feliz, né? E é um animal que cresce muito rapidamente. Tem o ciclo de vida dela, eu coloquei para isso o ciclo de vida dela. Isso tudo aqui, ó, dela botar o ovinho, né? Formar uma larva, uma pupa
e da pupa nascer mosquinhas, isso tudo leva a questão de dias ou semanas. Eu não lembro exatamente quantos dias, mas é muito rápido. Então, por que que isso é bom? Porque quando você estuda genética, como a gente viu, você tem que estudar o cruzamento. Tu tem que pegar a mamãe, aqui no caso o papai drosófila, a mamãe drosófila, ver os ovinhos que eles botam, e aí ver na próxima geração a larvinha crescer para ver como é que surge a característica. Imagina você vai fazer isso com cachorro. No mínimo, até o cachorro crescer e tal, tu tem que esperar 6 meses até o animal crescer para ele poder se reproduzir. Aí vai ter o filhotinho e já é mais 6 meses para o filhotinho crescer. Então, se você quer ver várias gerações de cachorro, tu tem que esperar o quê? Anos. E olha que o cachorro cresce relativamente rápido. Acho que em 6 meses, 1 ano no máximo, o animal já está crescido, já está pronto para se reproduzir. Acho que é mais que 6 meses, é um pouquinho mais. Pensando na minha cachorrinha, foi um pouquinho mais que 6 meses. Que eu tive muitos anos uma cachorrinha. E aí, enfim, não deixou devagar. Então, se eu fosse fazer isso com um cachorro, ia ser 6 meses. Se você fosse fazer isso com um ser humano, né, décadas. É um estudo que ia levar gerações, literalmente. Né? Com mosquinha, alguns meses, e você tem a mosquinha, o filho da mosquinha, o neto da mosquinha, o bisneto da mosquinha, o tataraneto. Isso tudo levou 2 meses para você fazer. Né? E aí você pode ver como a característica foi passando de mosquinha para mosquinha. E isso tudo dá para criar em vidrinhos. Esse animal é muito fácil de criar, apesar de que o macerado de fruta ali fruta apodrece, é meio nojento, mas é muito fácil de criar esse animal. Então, isso tudo facilitou para o Morgan estudar o que? Características genéticas da mosquinha. O Morgan, a princípio, ele fez com a mosquinha, essas aqui, o mesmo que o Mendel fez com a ervilha. Ele viu uma característica, ele encontrou algumas características, o olho claro, que a gente já viu na última aula. Algumas mosquinhas têm o olho branquinho, que não é vermelhinho. E aí ele foi vendo, foi cruzando a mosquinha com essa característica, foi vendo as proporções que apareciam na prole, para tentar explicar essa característica. Então, nessa brincadeira toda que o Morgan foi fazendo, muito divertido com certeza, de ver a característica das mosquinhas, como está escrito aí, ele encontrou algumas que não obedeciam à segunda lei de Mendel. Ok. Então, cor da mosca e tamanho da asa são duas delas. A gente vai ver no próximo slide, tá? Mas é aquela coisa, ele cruzou lá os duplos heterozigotos, tinha que ter aparecido 9331. Aconteceu algo diferente, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, primeiro as características das quais a gente está falando, né? Cor da mosca. A mosca tem uma cor selvagem que é meio amarelinha. Selvagem porque é a mais prevalente na população selvagem, né? Que é o que? Dominante. Pezão, qualquer coisa, a mosca é amarelinha. Se ela é recessiva, pezinho, pezinho, ela é uma mosca cinzenta. Legal. E essa característica, ela age mendelianamente, tá? O heterozigoto, tudo aquilo que a gente já viu. Tamanho da asa, mesma coisa. Algumas mosquinhas têm asa normal, é um gene dominante, Vzão. E algumas mosquinhas mutantes aparecem com a asa reduzida. Uma característica recessiva. Se ela é Vzinho, Vzinho, a asa dela vai ser meio atrofiada, não vai conseguir voar direito. Tudo bem. Vamos ver o que acontece aí no cruzamento. Então vamos ver o que o Morgan fez. Primeiramente, ele pegou uma mosquinha que ele sabia, né, de cruzamentos, que era dominante, homozigota dominante. Pezão, pezão, vezão, vezão. Deixa eu passar uma cor mais clarinha para dar pra gente ver. Amarela, né? Então, ou seja, cor normal, vocês conseguem ver ela é meio amareladinha, selvagem, e a asa normal também. Dominante. Legal. E cruzou com uma mosquinha duplamente recessiva. O corpo cinzentado e a asa vestigial. Tá vendo a asinha atrofiada dela aí? Tá vendo que ela é meio cinzinha? Pezinho, pezinho, vezinho, vezinho.
Isso aqui vocês sabem fazer, né, pessoal? Quais são os gametas que essa mosca dominante vai fabricar? Pesão, pesão, vezão, vezão. Separa ali, um pesão vai para o lado, outro pesão vai para o outro, vezão vai para o lado, outro vezão vai para o outro. Não tem muito o que fazer. Todos os gametas dessa mosquinha vão ser dominantes, pesão e vezão, porque são os únicos alelos que elas têm, os únicos alelos que ela vai, são os únicos alelos que ela vai passar para frente. Ela só vai formar esse tipo de gameta. E o mesmo vale para a mosquinha que é um mozigoto que recessiva. 100% dos gametas dessa mosquinha vão ser pezinho, vezinho. Porque ela é pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Separa um pezinho para o lado, pezinho para o outro, vezinho para o lado, vezinho para o outro. Não interessa como você combina, você vai terminar com um gameta, pezinho, vezinho. Então, se essas mosquinhas tiverem 1, 2, 3, 4 mil filhos, e para mosquinha isso não é impossível, tá? 4 mil filhos é normal, sei lá, para mosquinhas. Todos eles, nesse caso aqui, todos eles vão nascer como? Heterozigotos. Vão receber um pesão do pai e um pezinho da mãe, um vezão do pai e um vezinho da mãe. Então vão ter ser pesão, pezinho, vezão, vezinho. Duplo heterozigotos. Como é que vai ser o fenótipo dessa prole? Normal. Cor normal, asa normal, porque essas características são as dominantes. Tem o alelo pesão, determina a cor normal. Tem o alelo vezão, determina a asa normal. Apesar de serem todas as 4 mil mosquinhas absolutamente normais, elas têm o alelo recessivo ali no meio. Tudo bem? E aí, então, Morgan conseguiu essas mosquinhas heterozigotas, né? E cruzou essas mosquinhas com uma outra mosquinha que, de novo, era recessiva. Por que recessiva? Porque quando a mosquinha é homozigota recessiva, pelo fenótipo, dá para você saber o genótipo. A mosca é cinza. Você sabe que ela tem que ser pezinho, pezinho. Ela tem que ser homozigota recessiva. A mosca tem asa atrofiada. Você sabe que ela tem que ser vezinho, vezinho. Ela tem que ter o genótipo recessivo. Então ele cruzou essa mosca que ele sabia, por conta do cruzamento, essa aqui, ó. Ele sabia por conta do cruzamento que ela é heterozigota, com essa que ele sabia só por conta das características que ela era homozigota recessiva. Essa mosca homozigota recessiva, do mesmo jeito que essa aqui, quantos tipos de gameta ela produz? Só um. Ela é pezinho, pezinho, vezinho, vezinho, ela vai produzir só gameta pezinho, vezinho. E essa dupla heterozigota, quantos tipos de gameta ela produz? Vários, mais especificamente 4. Como ela é pesão, pezinho, vezão, vezinho, ela pode produzir pesão, vezinho, pezinho, desculpa, pesão, vezão, desculpa. Aqui, esse aqui, ó, tô pintando ele agora, pesão, vezão, pesão, vezinho, pezinho, vezão e pezinho, vezinho. São os 4 tipos de gameta que essa mosquinha vai produzir. Quando essas mosquinhas se reproduzem, um desses 4 tipos de gameta aqui vão juntar com um desses gametas que só tem um tipo aqui, com pezinho vezinho, da outra mosca. O que pode acontecer? Se você quiser, pause o vídeo agora, eu exorto que você faça isso, tá? Faça ali o quadrinho de Punnett e veja o que pode acontecer. Né? Num cruzamento entre um duplo heterozigoto, pesão, pezinho, vezão, vezinho, com um duplo, com um homozigoto recessivo, pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Faça lá o quadrinho, 3, 2, 1, o que você vai achar? Se você fizer o quadrinho, você vai encontrar isso aqui, que já está escrito aqui, ó. Você vai ter esses genótipos e esses fenótipos numa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, o que você espera, o que o Morgan esperava, é que 1/4 das mosquinhas seja heterozigota, pesão, pezinho, vezão, vezinho. Portanto, com as características dominantes, selvagem de asa longa. 1/4 cor selvagem de asa atrofiada. 1/4 cor cinza de asa longa. E 1/4 cor cinza de asa atrofiada. Isso era o que o Morgan esperava, isso era o que você, que fez o quadrinho, esperava.
porque é o que aconteceria se valesse a segunda lei de Mendel. Nesse caso, Morgan viu, não vale a segunda lei de Mendel. O que o Morgan encontrou foi isso aqui. 43,5%, desculpa, 41,5% das mosquinhas tinham asa longa e cor normal. 41,5% das mosquinhas tinham cor cinza e asa atrofiada. E só, ou seja, a maioria era ou tudo normal ou tudo recessivo. E só 8,5%, isso mesmo, é que nasceu com a cor normal mais asa atrofiada e 8,5% que nasceu com a cor cinza e asa normal. Ou seja, se você for ver, você já viu, não tem nada a ver do que as leis de Mendel iriam prever nesse caso. O 41,5% é um número bem nada a ver, né? Por que será que isso aconteceu? Vamos lá. Então, a resposta para isso, eu meio que já dei para vocês, é de que esses genes, para a cor da mosquinha e para o tipo de asa da mosquinha, se encontram no mesmo cromossomo, né? Vamos imaginar, então, que essa é a resposta. E essa é a resposta, tá? Então, essa sendo a resposta, olha só que legal. A gente tem só um par de cromossomos e o mesmo cromossomo, eu vou até apagar para não ficar muito poluído, tem o gene P e o gene V ali no mesmo cromossomo. No caso da mosquinha heterozigota, tem um cromossomo com o gene Pzão e o gene Vzão, nesse caso aí, e o outro cromossomo que tem o gene Pzinho e o gene Vzinho. E quando ocorre a separação dos cromossomos, bem aqui, na verdade é aqui, né? Aqui, um cromossomo com o Pzão e Vzão vai para o lado e o outro cromossomo com o Pzinho e Vzinho vai para o outro. Nesse caso, não tem a combinação acaso de P com V, não tem. O Pzão e o Vzão eles estão ligados, eles estão acorrentados no mesmo cromossomo. Para onde um vai, o outro vai atrás. Nesse caso, você deveria esperar essa mosquinha produzisse, ou que essa mosquinha, desculpa, produzisse apenas dois tipos de cromossomos. Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Porque esses são os alelos que estão acorrentados juntos. O Pzão, Vzão está acorrentado num cromossomo e o Pzinho, Vzinho está acorrentado no outro. Nem se quisesse, o Pzão ia ficar com o Vzinho, nem o Pzinho ia ficar com o Vzão. Por isso, a gente esperaria que esses dois tipos de gameta fossem os únicos que acontecessem. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Vamos voltar. Repetindo, foi mais ou menos isso que o Morgan viu. Se a gente, ó, vamos esquecer um pouquinho essas mosquinhas estranhas aqui, ó. Esquece essas. Se a gente esquecer essas mosquinhas, e não se preocupe, tá? A gente já vai lembrar delas. A gente vê que, de fato, nesse cruzamento aí, da mosquinha heterozigota com a mosquinha recessiva, olha só, 80%, 83% de todas as mosquinhas ou tiveram os fenótipos dominantes, ou seja, tinham o alelo Pzão dominante, o alelo Vzão dominante, tinha asa normal e a cor normal também, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, ou tinham todos os alelos recessivos, Pzinho, Vzinho, Pzinho, Pzinho, desculpa, Vzinho, Vzinho. Então, 80% de todas as mosquinhas que nasceram eram um desses dois tipos, ou seja, receberam o quê? Receberam o quê dessa mosca heterozigota aqui? Ou o gameta Pzão, Vzão, ou o gameta Pzinho, Vzinho. Quase como se o Pzão tivesse acorrentado com o Vzão.
se o Pzinho tivesse acorrentado com o Vzinho. E aí, quando essa mosquinha foi formar a gameta, ela só formou Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. E aí, em vez de sair a proporção mendeliana que a gente esperava, saiu essa proporção bizarra. Quase só Pzão, Vzão, quase só Pzinho, Vzinho. Isso aí é explicado pelo que a gente acabou de falar. Esses genes, o P e o V, eles estão acorrentados, eles estão no mesmo cromossomo. Eles não se permutam livremente. O Pzão, uma hora vai ficar com o Vzão, uma hora vai ficar com o Vzinho. Não. Pzão só fica com Vzão, Pzinho só fica com Vzinho. Eles estão presos no mesmo cromossomo. Onde um vai, o outro vai atrás. Legal? É isso que aconteceu e é por isso que quase só apareceram mosquinhas desses dois tipos. Porque quase metade das mosquinhas recebeu um gameta Pzão, Vzão e metade das mosquinhas recebeu um Pzinho, Vzinho dessa mosca aqui heterozigota, e da outra recebeu só o recessivo, porque ela é recessiva mesmo. Isso aqui não importa se está no mesmo cromossomo ou se não está, ela só faz um tipo de gameta Pzinho, Vzinho. E aí o resultado foi esse. Quase só moscas Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, e quase só moscas Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Legal. Por isso, essas duas características estão ligadas no mesmo cromossomo. Nesse caso, o Pzão não se segrega independentemente do Vzão, ele vai junto. E o Pzinho vai junto com o Vzinho, em quase todos os casos. Legal? Bom, é isso que está acontecendo. Alguns genes alguns alelos não obedecem a segunda lei de Mendel porque eles estão ligados no mesmo cromossomo. Eles não vão se separar. O P e o V, onde um vai, o outro vai também. A mosca quase só vai produzir, essa mosca que apesar dela ser dupla heterozigota, deveria produzir normal esses 4 tipos de gametas, ela quase só vai produzir o Pzão, Vzão e o Pzinho, Vzinho, porque o Pzão está preso com o Vzão e o Pzinho está preso com o Vzinho. Tranquilo? Bom, aí a nossa ênfase, né? Aí a pergunta que vem, né? Até aí tudo bem. Então o Pzão e o Vzão estão no mesmo cromossomo, na hora da separação, vai separar, só vai dar esses dois tipos de gameta que estão em amarelo aí, só vai acabar dando essas mosquinhas que estão em amarelo aqui, e as outras não. Legal. Mas eu falei umas 10.000 vezes nos últimos 2 minutos a palavra quase. Isso aconteceu em quase 100% dos casos, foi em 80% dos casos, 80 e poucos. Mas e os outros 20? No caso é 8,5 com 8,5, e os outros 17%? E essas mosquinhas aqui, ó? Porque se fosse o caso do Pzão estar preso, acorrentado no Vzão, esses casos aqui que eu estou circulando agora deveriam ser 0%. Eles não deveriam ter aparecido. Mas eles apareceram. E tudo bem, apareceram menos, né? Apareceram bem menos. Mas apareceram em 8,5% dos casos cada um. A mosquinha com cor normal e asa atrofiada e a mosquinha com cor cinza e asa normal. Apareceram apenas 17% dos casos. É menos, é bem menos. Né? 17 para 83 é bem menos. Mas ainda assim apareceram. Por que será que isso acontece? Se esses genes estão no mesmo cromossomo e eles deveriam estar, como eu falei, acorrentados, amarrados juntos, você não deveria ter nenhumzinho gameta onde o Pzão acabou com o Vzinho e nenhumzinho gameta onde o Pzinho acabou com o Vzão. Deveria ter só Pzão, Vzão e só Pzinho, Vzinho. Certo? Vamos ver o que pode ter acontecido e o que aconteceu, na real. Então, essa mosca heterozigota, ela não só formou os gametas que a gente vai acabar chamando de parentais, que são os normais, os acorrentados, mas ela também formou uma proporção menor de gametas recombinantes. E aí a gente já tem uma certa dica. Esses gametas eles são fruto de recombinação, eles são recombinantes. São esses aqui em azulzinho.
Esses gametas recombinantes, eles vieram de um processo que ocorre durante a meiose. Eu falei muito pouco desse processo para vocês, mas ele está lá, ele existe, que é a permutação ou crossing over. É a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, que ocorre o quê? Às vezes, raramente e ao acaso durante a meiose. O que eu falei para vocês da meiose até agora? Os cromossomos homólogos se separam. No caso da mosquinha, tem um cromossomo que tem o gene Pzão e Vzão e tem o outro homólogo dele, que tem ali o Pzinho e o Vzinho. Na formação de gametas eles se separam, Pzão e Vzão vão para um lado, Pzinho e Vzinho vão para o outro. Fim de papo. Vai ter um gameta com Pzão, Vzão, o outro gameta com Pzinho e Vzinho, e não vai rolar mistura, não vai rolar Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão, não vai rolar. Na maioria dos casos. Em alguns casos, uma vez ou outra, de vez em quando, aqui e ali, esses cromossomos homólogos podem se emaranhar e acabar trocando pedaços, como está aí. Né? Isso acontece raramente, mas pode acontecer. E pode acontecer bem num pedaço do cromossomo, como está aqui, que vai gerar o que a gente fala um gameta recombinante. Vai separar aqui, no caso, o Pzão e juntar ele com o Vzinho. Deixa eu pegar uma cor mais escura para vocês verem. Vai separar aqui o Vzão e vai juntar ele aqui com o Vzinho. Vai separar o Pzinho e juntar ele com o Vzão. Então, na hora que os cromossomos homólogos vão se separar, esse emaranhado está emaranhado, troca um pedaço. Acaba que você tem a formação dos chamados gametas recombinantes. Esse gameta aqui, apesar do Pzão e do Vzão estarem amarrados, emaranhou, correu uma troca e em uma porcentagem pequena dos casos ocorre a formação desse gameta aqui, ó, que tem um alelo Pzão, ou um alelo Pzinho, desculpa, e o outro alelo Vzão. E o mesmo com a outra permuta, um alelo Pzão, um alelo Vzinho. Isso ocorre, é claro, numa minoria das vezes, eu vou até riscar. Na maioria das vezes, ocorre, isso não acontece, e são formados só os gametas normais. Pzão, Vzão de um lado, Pzinho, Vzinho do outro. Ou melhor, é isso mesmo. Só que ocasionalmente, raramente, pode acontecer essa recombinação. Essa recombinação explica por que aparecem os recombinantes lá naquele nosso cruzamento. Então, pessoal, é isso que explica os resultados que o Morgan obteve nesse cruzamento estranhão de uma mosquinha dupla heterozigota com uma recessiva. Os genes P para a corzinha da mosca e o gene V para asa, né, para asa normal ou asa vestigial, estão no mesmo cromossomo. Eles estão ligados. Essa mosquinha não vai formar esses 4 gametas aqui na mesma proporção, como seria o caso se esses genes obedecessem à segunda lei de Mendel. Então, para esse caso, a gente não pode fazer o quadrinho, infelizmente. É muito triste falar para vocês, mas não vai ter quadrinho dessa vez. Porque não pode, porque essa mosca ela não está formando esses 4 gametas na mesma proporção. Muito pelo contrário. Na maior parte das vezes, em 80%. Então, se eu pegar um espermatozoide dessa mosquinha, um óvulo, não sei se é mosquinha macho ou fêmea, um espermatozoide dessa mosquinha, eu tenho 80% de chance do gameta ser ou Pzão, Vzão, ou Pzinho, Vzinho. Por quê? Porque esses alelos eles estão presos no mesmo cromossomo. Pzão, Vzão está num cromossomo. Quando separa o cromossomo, Pzão e Vzão vai tudo junto para um lado, Pzinho e Vzinho vai tudo junto para outro. Apenas em 17% dos casos ocorre a recombinação, ocorre aquele embaralhamento dos cromossomos que troca e aí você pode ter os gametas recombinantes. Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão. São 17% dos gametas só, é um número bem menor, que isso acontece porque isso acontece raramente.
E aí, quando essas moscas têm 1, 2, 4 mil filhos, né, você tem que esses filhos, essas características que deveriam, segundo, né, o que a gente pensava que deveriam ter uma proporção mendeliana, elas acabam não tendo. A proporção estranhona que aparece, é estranha pra gente, né, porque a mosca é normal, é essa aqui. 41,5, é isso? Isso. 43,5. 41,5% das mosquinhas com as duas características dominantes. Cor normal, asa normal. 8,5% só das mosquinhas de cor normal e asa vestigial. 8,5% das mosquinhas de cor cinza e asa normal. E 41,5% das mosquinhas de cor cinza e asa vestigial. Essa é a proporção que o Morgan encontrou e a explicação para ele é essa. Esses genes estão no mesmo cromossomo, não vai rolar segundo a lei de Mendel e ocasionalmente ocorre a recombinação. Eles emaranham esses genes que eram para ir todos um para um lado do outro, eles antes dão uma emaranhada e trocam os pedaços. E aí isso acontece nesse caso, a gente vai falar mais sobre isso, isso acontece em 8,5% dos casos, ou desculpa, em 17% dos casos. Isso acontece em 17% dos casos, 8,5% fica cada tipo de fenótipo aí. Tá bom, pessoal? Então, explicando melhor porque a gente precisa dessa forma diferente de representar os genes quando eles estão em linkage, em ligação gênica. Porque quando uma mosquinha ou qualquer outro organismo tem esses genes, a gente está analisando eles, e ela é, por exemplo, heterozigota, dupla heterozigota, tem dois jeitos que ela pode ser dupla heterozigota. Ela pode ter num cromossomo, vamos ver aqui na imagem, na figurinha que está melhor. Num cromossomo ela pode ter o alelo Pzão e o Vzão, e no outro, no homólogo, ela pode ter o Pzinho e o Vzinho. Vou até pintar de outra cor, Pzinho e Vzinho. O Pzinho e o Vzinho vai estar no outro cromossomo aqui. Ou seja, essa mosquinha aqui, a maior parte dos gametas que ela vai produzir vai ser Pzão, Vzão de um lado e Pzinho, Vzinho do outro. Só vai produzir outro tipo, vamos dizer assim, quando rolar o quê? Recombinação. A gente sabe que para esses genes, a recombinação ocorre em 17% dos casos e o normal ocorre em 83% dos casos. Ou seja, 83% dos gametas vão ser ou Pzão, Vzão ou Pzinho, Vzinho. Esse arranjo a gente chama de arranjo em cis. Só que uma mosquinha pode ter o mesmo fenótipo, o mesmo genótipo e ser diferente, que é o que a gente chama de arranjo em trans. Quando num cromossomo está o Pzão e o Vzinho, em outro cromossomo está o Pzinho e o Vzão. Essa mosquinha tem o mesmo genótipo dessa aqui, o mesmo fenótipo, né? As mesmas características, só que essa aqui, com arranjo em trans, ela vai produzir quais gametas majoritariamente? Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão. Ou seja, quando você cruza essa mosquinha aqui com aquela mosca duplo recessiva, que a gente viu até agora, os resultados vão ser diferentes. Vai formar a maioria, 83%, vão formar mosquinhas com uma característica dominante e outra recessiva. Vai ser um resultado diferente dessa aqui. O que a gente viu no nosso exemplo até agora foi o cruzamento de uma mosquinha de arranjo cis com uma mosca recessiva. Essa mosquinha aqui vai dar aquele resultado. 83% da mosquinha com as características dominantes, cor selvagem e asa normal, ou características recessivas, né? Cor cinza e asa vestigial, e só 17% dos recombinantes. O resultado dessa daqui seria diferente. Por quê? Porque nessa não é o Pzão que está preso com o Vzão. Nessa aqui o Pzão está preso com o Vzinho. A maior parte dos gametas dessa mosquinha vai ser Pzão, Vzinho ou Pzinho, Vzão. Diferente é só quando ocorrer recombinação. Tranquilo? Então, no caso dos heterozigotos,
Quando você tem dominante num cromossomo recessivo do outro, a gente chama isso de arranjo em cis. Quando você tem um mix, cada cromossomo carrega um alelo dominante e outro recessivo, a gente fala em arranjo em trans. É só uma nomenclatura. Talvez vocês tenham visto essa mesma nomenclatura também em química. Né? Química orgânica, você tem os compostos que tem o arranjo em cis e trans. É um tipo de... Deixa eu ver se eu me lembro. Isomeria. Se não viram, não se preocupem, vocês vão ver. Né? Ou se preocupem, sei lá. Então, primeira coisa que a gente tem que ver nesses casos é como a gente identifica se um arranjo num heterozigoto é cis ou trans. E para fazer isso, o que se realiza é o chamado cruzamento teste. Você cruza o seu heterozigoto com uma mosquinha que você sabe, primeiro, qual é o genótipo, e segundo, você sabe 100% com 100% de certeza quais são os gametas que essa mosquinha vai produzir. O jeito mais fácil de fazer isso é cruzar sua mosquinha com uma outra mosquinha que é duplo recessiva. Você olha para o fenótipo dela, você olha para as características dela e você sabe o genótipo dela, porque ela é recessiva, ela só pode ser Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, né? E você sabe quais são os gametas que esse cara vai produzir. Só Pzinho, Vzinho. Então vamos. Opa, pessoal, tive que fazer um corte muito breve. Não se passaram nem 20 segundos de eu gravando o último slide para eu gravando esse slide agora, acreditem em mim. Vamos lá, vamos entender o que é esse cruzamento teste e como ele serve para a gente ver num animal, numa mosquinha heterozigota, se os gametas, ou se os alelos, desculpe, estão em orientação cis, ou seja, os dominantes de um lado, os recessivos do outro, os dominantes num cromossomo, os recessivos no outro, ou se eles estão na organização trans. Um dominante está com um recessivo e o outro dominante está com outro recessivo, cada um no seu cromossomo. Tá bom? Então, o que é o cruzamento teste? Como eu devo ter falado 20 segundos atrás, eu com certeza me lembro, porque foi 20 segundos atrás, o cruzamento teste é um cruzamento da heterozigota com uma mosquinha o quê? Duplo recessiva. Nesse caso, corzinha cinza, asinha pequena. Né? A heterozigota, por ela ter os alelos dominantes, ela é heterozigota, mas ela tem as características fenotípicas, vamos dizer assim, normais, corpinho amarelinho, asa normal. Bom, a gente acabou de ver, a gente já viu, nos 40 minutos de aula que já teve, a mosca heterozigota vai formar todos esses gametas aqui. Né? O Pzão pode ir junto com o Vzão, o Pzão pode ir junto com o Vzinho, o Pzinho com o Vzão e o Pzinho com o Vzinho. A mosca dupla homozigota vai formar quantos tipos de gameta? Só um. Ela é Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Não interessa se tem recombinação, se não tem, se é primeira lei de Mendel, segunda, se é crossover, se não é. Só vai ter gene Pzinho, Vzinho no gameta, porque é só o que essa mosquinha tem para dar. E os resultados possíveis, desculpa, são esses aqui. Né? Parte da prole vai ter as características dominantes, vai ser de novo que nem um dos progenitores heterozigoto. Parte da prole vai ter uma característica dominante, corpinho rosa e a asa atrofiada, né? Parte da prole vai ter a outra característica dominante, a asa normal, só que o corpinho cinza, e parte da prole as duas características recessivas, certo? Como a gente vai descobrir a orientação cis e trans? Ora, vendo as proporções na prole. Nesse caso, as proporções não vão ser mendelianas. Se for mendeliana, é uma característica mendeliana. Né? Cada um está no seu cromossomo. Como a gente já sabe que não é isso que está acontecendo, se acontecer isso aí, por exemplo, né? Então você teve, como a gente acabou de ver no nosso exemplo, 41,5 a proporção de de heterozigoto e 41,5 a proporção de homozigoto recessivo na prole. Bom, a gente sabe que o nosso garotinho homozigoto recessivo só faz um tipo de gameta. Então, se surgiu uma mosquinha desse jeito assim, ó, com as características o quê? Normais, é porque essa mosquinha tem que ser a união desse gameta, Pzinho, Vzinho, com esse gameta, Pzão, Vzão. Não tem outro jeito, porque só tem esses 4 tipos de gameta aqui no cruzamento.
Então tem que ter acontecido isso. Se aconteceu isso 41,5% dos casos, ou seja, uma maioria muito grande, é porque a maioria muito grande dos gametas desta mosquinha aqui é o quê? Pezão, vezão. É porque 41,5% dos gametas são pezão, vezão. Ou seja, esse gameta é um gameta que a gente chama de parental. Eu devia ter escrito aqui, parental. A mesma coisa para o pezinho Vzinho, para as mosquinhas recessivas. Se saem 41,5% das mosquinhas com a asa atrofiada e com o corpinho cinza, é porque 41,5% das mosquinhas que nasceram receberam exatamente este gameta aqui que eu estou circulando de amarelo agora. É a única opção. Ou seja, este gameta, pezinho Vzinho, também é um parental. Se pezão Vzão é um parental e pezinho Vzinho é um parental, com certeza, é porque nesta mosca aqui, você tem... É um caso de linkage, como a gente passou 50 minutos vendo, e com certeza você tem em um cromossomo os alelos dominantes, pezão, vezão, e em outro cromossomo os alelos recessivos. Na meiose separaram-se esses cromossomos, metade mais ou menos dos gametas são com pezão, vezão, a outra metade são com pezinho, vezinho. É isso que aconteceu. Como a gente sabe que não é metade, 17% dos gametas aí deu uma alterada, vamos dizer assim, esses outros gametas, pezão, vezinho e pezinho, vezão, que cada um só foi fecundar 8,5% da prole, junto dos 17%, que eles aparecem minoritariamente, esses caras que eu pintei de azul devem ser os recombinantes. Esses caras só apareceram quando aconteceu o quê? O crossing over. Quando aconteceu a permuta entre os cromossomos, a embaraçou ali, trocou, na maioria dos casos, 83% dos casos, né? Não aconteceu essa troca e saiu, vamos dizer assim, o normal. Ou nasceu a mosquinha heterozigota ou nasceu a mosquinha recessiva. Apenas uma minoria aconteceu a permuta. Nesse caso, 17% dos casos. Esta mosquinha aqui é... Eita, vamos apagar. Esta mosquinha é uma mosquinha com organização desses alelos em cis. Tem um cromossomo pezão, vezão, e o outro cromossomo pezinho, vezinho. Na maioria dos casos não ocorre crossing over, e são esses os dois tipos de gameta que são formados majoritariamente. Tranquilo? Sim, não, mais ou menos? Qualquer dúvida, entre em contato. Esse aqui, ó. Então, isso mostrando, se você quiser pause e ler aí, exatamente o que eu acabei de falar. Na prole, 41% e meio de moscas com as características dominantes, 41% e meio de moscas com todas as características recessivas, e uma quantidade menor, bem menor, 8,5% de moscas com uma característica dominante e outra recessiva. Isso quer dizer que a mosquinha heterozigota tem o seu arranjo em cis. Um cromossomo com os genes alelos dominantes e outro com os alelos recessivos. Vamos ver outro exemplo. Mesmo cruzamento. Uma mosquinha heterozigota. Pezão, pezinho, vezão, vezinho. Outra mosquinha recessiva. A mosquinha heterozigota vai formar esses 4 gametas aqui. E a mosquinha recessiva só forma um tipo de gameta. Pezinho, vezinho. Pelas possibilidades, na prole surgem esses 4 tipos de fenótipos. A mosquinha com as características dominantes, pezão, pezinho, vezão, vezinho. A mosquinha com o corpinho amarelo mais asa atrofiada. A mosquinha com o corpo cinza e asa normal. E a mosquinha com o corpo cinza e asa atrofiada. Só que nesse caso, vejam só as proporções diferentes. Nesse caso, as proporções majoritárias foram da mosquinha com a cor normal e asa atrofiada e da mosquinha com a asa normal e a coloração cinzenta. Se a mosquinha tem a asa atrofiada e a coloração normal, com certeza ela foi fecundada por este gameta aqui, ó, pezão, vezinho. É o único jeito, é a única forma de nascer essa mosquinha. Se isso aconteceu majoritariamente, é porque esse gameta
é um gameta parental, ele não é recombinante. E o mesmo vale para mosquinha com corpo cinza e asa normal. Se ela tem o corpo cinza e asa normal, o genótipo dela só pode ser esse aqui, Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho, e ela só pode ter sido fecundada por um alelo, por um gameta, desculpa, Pzinho, Vzão. É o único jeito de dar esse fenótipo. Então, esses dois gametas em amarelo, nesse caso aqui, são os parentais. Veja, é o mesmo cruzamento. Uma mosquinha heterozigota com outra recessiva. O resultado totalmente diferente. Por quê? Porque esta mosquinha aqui, vou até mudar a cor. Com certeza, esta mosquinha é heterozigota, mas é heterozigota numa organização trans. Ela tem um cromossomo com o alelo Pzão e o Vzinho ligados, e o outro cromossomo com o alelo Pzinho e o Vzão ligados. Na meiose separam-se os cromossomos, metade dos gametas ganha Pzão Vzinho, a outra metade ganha Pzinho Vzinho, e é isso que vai gerar a prole. Metade da prole, mais ou menos, ênfase no mais ou menos, vai receber o Pzão Vzinho, ter a cor normal, mas a asinha reduzida, e a outra metade, ênfase no mais ou menos, e a outra metade mais ou menos, vai receber o Pzinho Vzão, vai ter a coloração normal, não, desculpa, a coloração cinza, mais a asa normal, certo? É mais ou menos a metade. Por quê? Porque acabam tendo os gametas recombinantes. Nesse caso, Pzinho, Vzinho e Pzão, Vzão é que são os recombinantes, é que são os gametas raros, é que são os gametas que vão aparecer só quando ocorre o crossing over. Então, nesse caso, a mosquinha ela tem naturalmente uma organização trans. Como é que a gente sabe isso? Pelas proporções que aparecem na prole. As proporções maiores são resultado da fecundação dos gametas parentais. As proporções menores, resultado dos gametas recombinantes. Então, é o mesmo cruzamento, um heterozigoto com um recessivo, mas nesse caso o resultado foi diferente. Por quê? Porque nesse caso a mosquinha tinha uma organização dos alelos em trans. Você tem um cromossomo Pzão Vzinho e outro cromossomo Pzinho Vzão. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, esses cromossomos vão se separar de boa e ela vai ter muito mais gameta Pzão Vzinho, muito mais gameta Pzinho Vzão. Ou seja, as proles vão se distanciar muito de uma organização mendeliana. Nesse caso, 41,5% da prole, asinha reduzida a corpo normal, e 41,5% está coberto aqui, corpo cinza, asinha normal. Certo? Porque vão ser, na maioria, fecundadas por esses gametas. Vão ser o resultado da fecundação desses gametas. Legal? Aqui, exatamente o que eu falei. 45,5% de moscas cor normal com asa vestigial, 41,5% de moscas cinzentas ou pretas com asas normais. Né? Ou seja, a maioria é isso aqui. Com certeza a maioria foi fecundada pelos gametas parentais, que são esses aqui, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão. A organização da mosca, uma mosca heterozigota que nem a outra. A organização é em trans. Pzão, Vzinho de num cromossomo, Pzinho, Vzão em outro. Por isso, quando a gente trabalha com linkage, não basta falar os alelos, informar os alelos quando a gente informa o genótipo da mosquinha, do que a gente estiver trabalhando. Você tem que fazer essa anotação aqui, ó, com essas barrinhas. Por quê? Porque você só informando o genótipo, você não informa tudo. A mosquinha pode ser Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, heterozigota, mas a gente tem que informar se ela tem uma organização trans ou se tem uma organização cis. Legal? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Leiam lá no livro de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato. Tá? É isso aí. Eu tenho mais uma parte dessa aula, mas eu acho que eu vou gravar em outra parte. É isso aí, a questão do linkage. Tá? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Vai ter uma atividade aí para vocês fazerem em breve. Quero upar esse vídeo ainda hoje, que eu demorei para fazer, tá bom?
Vai ter uma continuaçãozinha, vai ser bem mais curta, eu prometo, tá? É isso aí. Até logo, fiquem bem, pessoal.